Oi gente, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. O vídeo não tem a intenção de desrespeitar as vítimas, seus familiares e amigos. É um vídeo em formato de documentário e todas as informações contidas nele são informações públicas que podem ser encontradas na internet por todos. O caso de hoje é sobre uma família que era muito conhecida e respeitada por todos em sua comunidade. Para quem olhava de fora, eles pareciam a família perfeita, até que um dia a esposa simplesmente desapareceu. Seu marido disse que ela havia tirado férias, mas o filho deles, que tinha 12 anos na época, não acreditou nisso. Na verdade, ele ouviu algumas coisas e estava disposto a ajudar os policiais, até que finalmente a mãe dele foi encontrada em circunstâncias inacreditáveis, e o depoimento do filho do casal seria importantíssimo para colocar o culpado de tudo aquilo na prisão. Entendam como tudo aconteceu e o desfecho deste caso no vídeo de hoje. Se ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ativem o sininho das notificações, porque daí assim que eu postar um vídeo, o YouTube já te notifica e você já consegue vir assistir. Deixe seu comentário aqui embaixo, pois ele é muito importante. E não se esqueça que toda segunda-feira, às 20 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Mas é importante que vocês ativem o sino das notificações, porque se eu postar algum vídeo extra no meio da semana, o YouTube vai te notificar. E se vocês quiserem, vocês também podem me seguir na minha outra rede social. Sempre que tem vídeo novo aqui, eu aviso por lá também. E agora, vamos para o caso de hoje. A família do caso de hoje morava em Mansfield, Ohio. Os membros da família eram o Dr. John Jack Boyle, sua esposa Noreen Schmidt Boyle, o filho mais velho do casal, o Collier Landry, que estava próximo de completar 12 anos, e a filha mais nova do casal, a Elizabeth, que tinha 2 anos. Ela era de Taiwan e eles a adotaram. O bairro onde eles moravam era bem tranquilo, e eles eram conhecidos pelas pessoas que moravam ali, pois o Dr. John Jack Boyle era um dos médicos mais bem-sucedidos daquela região. Ele era chamado de Jack pelos amigos e familiares, e logo abriu um consultório médico que foi um grande sucesso. Segundo os investigadores do caso, 1 em cada 13 pessoas que moravam naquela região eram pacientes do Dr. John. Já faziam 20 anos que John e Noreen estavam casados. Segundo uma jornalista, a Noreen gostava do status social que a família ocupava naquela comunidade e se mostrava muito preocupada com o que as pessoas pensavam sobre sua família. Segundo o filho mais velho do casal, a Noreen gostava de sair com seus filhos e os levava ao parque de diversões, assistia a vários filmes com eles e saía com eles para vários lugares diferentes para que eles pudessem se divertir juntos. Todos os viam como uma família muito feliz e, aparentemente, tudo estava indo muito bem com eles. O que a maioria das pessoas não sabia é que o Dr. John estava tendo casos extraconjugais com várias mulheres. E, além disso, ele era um homem com um temperamento muito violento, segundo relatos de Collier. Ele disse que seu pai ficava furioso do nada e que um dia chegou a jogar o cachorro da família contra a parede e que ele também agredia física e verbalmente ele e sua mãe. E Noreen sabia de todos esses casos que seu marido mantinha, mas, como já dito, ela se importava muito com o status que a família ocupava na comunidade. E, segundo amigos que também sabiam desses casos dele, a Noreen preferia aceitar as traições e continuar com o marido, pois se importava muito com a família e preferia mantê-los unidos. Porém, o filho do casal, o Collier, já estava crescendo e começou a entender certas coisas. E certo dia, o seu pai o levou para um lugar onde ele fazia bronzeamento artificial. E segundo ele, chegou uma moça nesse lugar e deu a ele um carrinho de controle remoto de presente. E ela ficou conversando com o seu pai e depois os dois se beijaram na frente dele. O nome dessa mulher é Sherry Campbell. Collier ficou chocado ao ver aquela cena e sem acreditar no que estava acontecendo. E outra coisa que Collier viu e que também achou muito estranho é que aquela mulher, além de ter beijado seu pai, também usava um anel que pertencia à mãe dele. Mais tarde descobriu-se que John pegou aquele anel das joias de sua esposa e deu para Sherry, como se tivesse comprado especificamente para ela. Achando aquilo muito estranho, ele questionou seu pai
e John pediu que ele não contasse nada à sua mãe. Ele chegou em casa e ficou brincando com o seu novo carrinho e nesse primeiro dia não disse nada a Noreen, mas disse que sua consciência ficou tão pesada que no dia seguinte ele acabou contando tudo o que viu para sua mãe. E aquilo foi a gota d'água para Noreen. Ela não queria que os seus filhos soubessem e muito menos presenciassem essas traições de seu marido. Então, muito chateada, ela decidiu pedir o divórcio. Nessa época, o John já estava planejando mudar o seu consultório médico para uma cidade chamada Erie, na Pensilvânia, que ficava a aproximadamente 3 horas de viagem de onde eles moravam. Ele conversou com a sua esposa e falou sobre os seus novos planos e pediu que ela se mudasse com ele para lá para que pudessem dar mais uma chance para o casamento e recomeçar em um novo lugar. Mas algo estranho aconteceu no dia de Ano Novo de 1990. Neste dia, a Noreen havia combinado de almoçar com a sua melhor amiga, porém ela não compareceu nesse almoço e não avisou nada à amiga, o que era muito estranho. Como a amiga dela tentou contato e não conseguiu, ela resolveu ligar para a polícia, pois conhecia muito bem a amiga e sabia que ela não agiria dessa forma. Collier também estava achando estranho esse desaparecimento de sua mãe e já havia comentado isso com algumas pessoas. Ele inclusive chegou a comentar isso com o diretor da escola em que estudava. Os policiais decidiram ir conversar pessoalmente com o filho mais velho do casal. Ele estava na companhia da avó paterna quando foi interrogado. E ele contou para a polícia que seus pais tiveram uma discussão na véspera de Ano Novo e que sua mãe havia ido embora de casa depois dessa discussão. Pelo menos foi isso que o seu pai contou a ele. Um dos investigadores falou que de início acreditou nessa versão que foi contada ao menino por seu pai, pois não é muito incomum que isso aconteça. Geralmente, quando os policiais vão atender ocorrências de briga de casal, um deles acaba saindo de casa. Mas Collier disse que não acreditava que sua mãe pudesse ir embora e o deixar assim, pois eles eram muito apegados. Ele tinha certeza de que algo estava errado. A avó de Collier contou ao detetive que John havia saído de casa depois de tomar o seu café da manhã e foi direto para Erie, na Pensilvânia, pois ele havia comprado uma casa lá e estava trabalhando na reforma dela, pois a família planejava se mudar para lá o mais rápido possível. Mas os amigos de Noreen não estavam acreditando nessa versão de John, pois todos eles sabiam que ela nunca iria embora de casa sem levar os seus filhos com ela. Eles também sabiam que havia algo de errado nessa história. Ao contrário do neto, a avó de Collier disse que não ouviu qualquer tipo de discussão entre o casal e que seu filho não tinha histórico de ser um homem agressivo. Conversando com um vizinho da família, esse homem disse que ficou acordado até tarde naquela noite da véspera de Ano Novo e acrescentou que não viu ninguém sair da casa dos Boyle de meia-noite até 4 horas da manhã. Os policiais conseguiram um mandado de busca e entraram na residência do casal. Eles procuraram por todos os lugares, tentando encontrar qualquer evidência de briga ou até mesmo de homicídio ali dentro, mas não conseguiram encontrar nada. Então, eles decidiram começar a investigar o Dr. John. Eles puderam confirmar que um dia depois do desaparecimento de Noreen, o doutor havia viajado para Erie, na Pensilvânia mesmo. E pesquisando mais a fundo o casamento deles, os detetives descobriram todos os seus casos extraconjugais e que todos os familiares dele sabiam desses casos e que a casa nova da família havia sido comprada 6 semanas antes do desaparecimento de Noreen. Mas quando analisaram as assinaturas no contrato de compra, eles notaram algo estranho. A assinatura do John estava lá mesmo, porém, o local onde era para estar a assinatura de Noreen foi assinado por outra pessoa. Estava assinado como Anne Sherry Boyle, e esse não era o nome do meio de Noreen. Os detetives foram conversar com o agente imobiliário e perguntaram se ele se lembrava das características da mulher que havia assinado aquele contrato. E as características que foram passadas por ele não batiam com as características de Noreen. E ele ainda acrescentou que a moça era bem jovem e estava grávida. Ainda conversando com o agente imobiliário, eles descobriram outra coisa que também acharam suspeito. O John, em momento algum, tentou negociar o preço da casa nova. Ela custava $299.900 e ele aceitou pagar por todo o preço pedido por ela, mas em troca disse que queria que a casa estivesse disponível para ele até o dia 1º de janeiro.
Logo, os detetives começaram a pensar que ele tinha um motivo específico para querer a casa naquela data específica e que era por esse motivo que ele estava viajando frequentemente para ela depois do desaparecimento de sua esposa. Um dos investigadores começou a pensar que Collier, o filho mais velho do casal, poderia ter alguma informação adicional e decidiu que iria conversar com o garoto sozinho. Então, ele foi até a escola onde ele estudava e pediu para conversar com o Collier. Quando questionado se ele queria dizer algo a mais sobre o que realmente aconteceu na noite em que seus pais discutiram, Collier disse que ouviu um barulho muito alto, como se fosse alguém batendo em algo ou caindo. Em seguida, ele ouviu barulhos de passos, e eram os passos de seu pai andando no corredor. Collier estava assustado. Seu pai foi até o seu quarto e abriu a porta, e ficou parado ali por um bom tempo observando o garoto. Por estar com medo, Collier decidiu fingir que estava dormindo. No dia seguinte, ainda segundo os relatos do garoto, por volta das 8h30 da manhã, ele se levantou e foi correndo até o quarto de sua mãe, mas ela não estava lá. Ele foi até o seu pai e lhe perguntou onde ela estava. Seu pai disse que sua mãe havia viajado de férias e logo voltaria, e que depois das viagens que seu pai fazia para a nova casa, ele voltava com os braços doloridos e pedia que Collier pegasse alguns medicamentos para aliviar aquelas dores. Posteriormente, Collier diria em uma entrevista que um dia depois do desaparecimento de Noreen, a Sherry simplesmente apareceu na casa da família e fez um porco assado para eles. E ela parecia estar muito feliz e parecia estar se sentindo alguém da família. Collier não gostou daquela situação. Ele disse que não gostava de Sherry e que pensava que ela era a culpada pelo fato do casamento dos pais dele não estar dando certo. Ele não sabia que seu pai mantinha vários outros casos. Os investigadores decidiram visitar algumas lojas do comércio local para verificar se John havia comprado algo incomum naqueles dias. Até que eles foram em uma loja chamada Easy, em Mansfield, que alugava alguns equipamentos, e descobriram que John Boyle havia alugado uma britadeira ali, alguns dias antes de Noreen desaparecer. E ele também comprou um rolo de carpete. Conversando com o agente imobiliário, os investigadores descobriram que John Boyle fez algumas perguntas estranhas sobre a casa nova. Ele perguntou se poderia mexer no chão do porão. Ele queria rebaixar o chão do porão, pois, segundo ele, os seus filhos gostavam de jogar basquete no porão. Os investigadores foram juntando todas essas informações de que ele queria mexer no chão do porão da casa nova, alugou uma britadeira, sua esposa simplesmente desapareceu e ele estava viajando constantemente para a casa e voltando com os braços doloridos. Estaria ele mexendo no chão do porão sozinho? Estaria ele tentando esconder algo no chão do porão? Os investigadores concluíram que foi a amante do Dr. John Jack Boyle, a Sherry Campbell, quem assinou o contrato da compra da casa no lugar da Noreen, e que, como ela estava grávida, o filho que ela esperava era do John Boyle. Obviamente, os policiais decidiram que precisavam investigar a nova casa da família. 3 semanas depois do desaparecimento repentino de Noreen, os policiais conseguiram um mandado de busca para essa nova casa. Assim que chegaram lá, eles encontraram o carpete novo que ele havia comprado na garagem da casa. Logo foram verificar o porão e viram que o chão havia sido pintado recentemente de cinza e novas prateleiras haviam sido instaladas em um lugar específico. Os investigadores decidiram remover aquelas prateleiras dali, pois logo desconfiaram do local onde elas estavam instaladas. Assim que removeram o carpete que estava debaixo daquelas prateleiras, eles puderam notar que havia uma pequena depressão no chão naquele local. Com o auxílio de uma pá, os investigadores fizeram um pequeno buraco no chão. Essas são imagens reais dos policiais cavando o buraco no chão. Assim que começaram a cavar e tirar a terra e cimento de lá, eles começaram a sentir um cheiro muito forte de decomposição. E abaixo daquele concreto, eles encontraram o corpo de uma mulher que estava em estado avançado de decomposição, e a cabeça dela estava coberta com um saco plástico. Ao analisarem o corpo, eles notaram que ela estava usando um relógio Rolex que tinha as iniciais de Noreen Boyle gravadas nele. E o relógio parou em 31 de dezembro, no dia em que Noreen desapareceu. Para reconhecer o corpo, os investigadores chamaram um odontologista forense e ele comparou os dentes da mulher encontrada enterrada na casa com um raio-x dos dentes de Noreen Boyle e concluiu que sim, a mulher enterrada na residência de John
era sua esposa. A necrópsia revelou que Noreen teve a cabeça atingida por um objeto contundente e em seguida teve uma sacola amarrada na cabeça, o que a sufocou. Assim, os investigadores descobriram o porquê de John querer entrar na casa tão rápido. Ele já havia planejado eliminá-la e ele precisava de um lugar para enterrá-la. Tudo já estava tão bem planejado que John inclusive pediu que sua mãe viajasse até a sua antiga casa para ficar com as crianças, para que assim ele tivesse tempo suficiente para se livrar de sua esposa. No dia em que encontraram o corpo de Noreen, eles foram imediatamente até a casa do casal e levaram os filhos deles para um orfanato. Collier se lembra dos policiais entrando na casa e pedindo que ele pegasse algumas peças de roupa e brinquedos e que colocasse muito rapidamente em uma bolsa e que saísse. Não podia demorar. Ele fez tudo o que pôde muito rápido e não entendia o que estava acontecendo. Segundo ele, aquela foi a última vez em que ele viu o seu cachorro. Nem teve tempo suficiente de se despedir. Ele ficou tão ansioso que teve um ataque de asma no orfanato e foi para um hospital. Depois de receber atendimento, ele recebeu a notícia de que sua mãe foi encontrada e tudo o que eles sabiam até o momento. Ele disse que se lembra de estar sentado na cama, no quarto escuro, e que ficou pensando no que iria fazer. Ele tinha apenas 12 anos e ficou pensando em como seria sua vida. Ele tinha acabado de perder a sua família. Desconfiando que ele transportou o corpo de Noreen em um dos seus veículos, os investigadores decidiram investigá-los minuciosamente, mas concluíram que ele não usou os veículos da família para transportá-la, pois não havia nenhuma evidência que indicava isso. E segundo os investigadores, eles olharam cada detalhe com muito cuidado, mas nada foi encontrado. Eles também analisaram aquele saco plástico que estava na cabeça dela, mas não encontraram evidências e nem mesmo impressões digitais que pudessem ser identificadas. Mais de uma semana depois daquela terrível descoberta, alguns investigadores encontraram bastante pedaços de concreto em Mansfield, Ohio, em uma propriedade deserta. Essa propriedade pertencia a um sócio do Dr. John, e investigando mais um pouco, eles descobriram que esse homem também era tio de Sherry Campbell, a amante do doutor. E uma testemunha disse aos policiais que viu o Dr. Boyle em sua caminhonete, próximo ao local onde eles encontraram aqueles pedaços de concreto. Os investigadores queriam descobrir se aquele concreto havia sido tirado da residência do Dr. John em Erie, na Pensilvânia. Eles pegaram uma amostra daquele concreto e levaram para um laboratório onde ela foi analisada por um especialista chamado Larry, que fez uma análise petrográfica e, segundo ele e segundo as análises, eles puderam concluir que a amostra que saiu da pilha de restos de concreto encontrada na residência do sócio de John correspondia à amostra que saiu do porão da residência da família Boyle em Erie, Pensilvânia. E, portanto, ambas pertenciam à mesma estrutura, segundo Larry, o especialista. Os investigadores acreditam que tudo aconteceu da seguinte forma. Algum tempo depois da meia-noite do dia de Ano Novo de 1990, o casal discutiu e John golpeou a Noreen na cabeça com algum objeto contundente. Isso tudo dentro do quarto do casal. Em seguida, ele pegou um saco plástico e amarrou na cabeça dela. Depois, a enrolou em uma lona, pegou o corpo e o levou até o carro. E foi nesse meio tempo que Collier ouviu o barulho de alguém caindo ou batendo em algo. Depois de deixar a esposa no carro, John voltou para casa e decidiu ir até o quarto do filho para verificar se ele tinha acordado e ouvido algo. Mas nesse momento, Collier, muito esperto, e também por estar com muito medo, decidiu fingir que estava dormindo. Não dá para saber o que John faria com o próprio filho se percebesse que ele estava acordado e ouviu alguma coisa. Na manhã seguinte, John levou o corpo da esposa para sua nova casa na Pensilvânia, que ficava a 3 horas de distância dali. Não dá para ter certeza de que carro ele usou para transportá-la. Se ele usou algum carro da família, ele fez com que o corpo fosse muito bem embalado, pois, como já dito, os investigadores não conseguiram encontrar uma prova sequer de que ela esteve lá dentro depois de já estar sem vida. Chegando na nova casa, John usou uma britadeira que tinha alugado para abrir um buraco no porão e colocou a esposa lá dentro e jogou o concreto no buraco por cima dela. Ele pegou os restos de concreto e os levou de volta para Mansfield, porque pensou que assim iria se livrar das evidências do enterro de sua esposa, e jogou esse concreto no terreno do sócio, o tio da amante.
Um investigador do caso concluiu que John pensou que seria muito bem-sucedido na Pensilvânia, que ganharia muito dinheiro na nova clínica e que queria recomeçar a vida com a sua amante, que estava grávida, e seus outros 2 filhos. Como ele não queria mais ficar com Noreen, achou que seria melhor eliminá-la e enterrá-la na casa onde pretendia viver com seus filhos e sua nova companheira. Talvez achou melhor fazer isso para não ter que se divorciar e ver os seus filhos irem morar com a esposa e as pessoas descobrirem sobre o seu passado e sua verdadeira história com a amante grávida. Ele acabou sendo acusado de homicídio em 1º grau. A principal testemunha contra ele no tribunal foi o seu próprio filho. Collier disse que assim que o investigador perguntou se ele aceitava testemunhar contra o seu pai e contar tudo o que sabia, ele aceitou imediatamente. Ele estava muito chateado com o seu pai. Além de contar tudo o que viu, Collier também contou ao juiz sobre as infidelidades de seu pai. Vejam algumas declarações de Collier no tribunal. A pedido de alguns inscritos, além de legendar, eu também vou dublar essas partes para o melhor entendimento de quem, por algum motivo, só ouve os áudios do vídeo sem olhar as imagens. Vejam o que Collier disse no tribunal a respeito do dia em que viu seu pai traindo a sua mãe. Eu disse a ela, mãe, por favor, sente-se. Ela disse, por que, Collier? Eu disse, sente-se, por favor, tenho uma coisa para te dizer. E eu disse, acho que o papai tem uma namorada. E ela disse, bem, Collier, isso é impossível. Ele não pode ter uma namorada. E eu expliquei a ela que o papai tinha beijado e abraçado e coisas assim. E admiti para minha mãe que eu vi. E ela disse, tudo bem. Depois, ele também contou no tribunal o que ele ouviu na noite do desaparecimento da mãe. Ouçam. Eu ouvi um baque. Você poderia descrever esse som para nós? Ok, era assim. E então, cerca de 1 minuto e meio depois, eu ouvi, quero dizer, meio minuto depois, eu ouvi um barulho como esse. Foi mais alto, e naquele momento eu fiquei petrificado. Eu estava com muito medo. O júri considerou o Dr. John Jack Boyle culpado e o condenou à prisão perpétua. Os promotores e investigadores estavam aliviados, pois finalmente haviam conseguido solucionar o caso. Collier também estava aliviado por seu pai ter sido preso, pois tinha medo de que, se ele saísse da prisão, ele poderia tentar se vingar dele pelo fato dele ter testemunhado contra ele no tribunal. Mas o caso não terminou aí. Quando tudo já estava encerrado, um membro da família de John, o irmão dele, disse que Noreen estava viva e que tinha ligado para ele em 2 de janeiro de 1990, 2 dias depois do seu suposto assassinato. Ele disse que queria depor no tribunal, mas não foi chamado. A família fazia de tudo para tentar convencer o júri de que John não era o culpado. O Dr. John continuava mantendo a sua inocência na prisão. Ele começou a alegar que o médico legista havia identificado erroneamente a vítima encontrada em sua casa. Ele garantiu que o corpo que estava enterrado dentro de sua residência não era de sua esposa, e para apoiar o que estava dizendo, ele afirmou que havia discrepâncias na necrópsia, porque o médico legista descreveu que o corpo encontrado no porão tinha olhos castanhos, mas ela tinha olhos claros, azuis. A altura também estava errada e o peso também não batia com o peso de sua esposa. O médico legista também descreveu a vítima como tendo um apêndice intacto, mas, segundo John, ela precisou fazer uma apendicectomia, que é uma cirurgia para a retirada do apêndice, e o apêndice não nasce novamente depois de removido. Logo, ele disse que tinha certeza que o corpo encontrado não pertencia à sua esposa e queria que fosse feita uma exumação para confirmar isso. Já havia se passado 5 anos desde o falecimento de Noreen, e o Collier, ao ouvir o que o seu pai estava dizendo sobre essas discrepâncias, passou a ficar preocupado também. Ele agora queria ter certeza se o corpo encontrado era de sua mãe mesmo ou não. Então, ele acabou concordando em fazer a exumação do corpo. Reviver tudo aquilo era muito doloroso para ele, mas ele precisava ter essa certeza. O corpo foi exumado e eles fizeram uma análise usando o DNA mitocondrial, e assim conseguiram confirmar que sim, o corpo encontrado no porão era de Noreen Boyle. A pessoa que fez a necrópsia cometeu alguns erros em seu relatório e abriu uma brecha para que John quisesse provar que era inocente, pedindo uma exumação, mesmo sabendo que depois da exumação eles iriam descobrir que era a Noreen ali. Afinal,
Foi ele quem a enterrou. Segundo uma jornalista, ela acredita que John era um mentiroso patológico e que ele mentia tanto que acabava acreditando na própria mentira. Depois de tudo o que aconteceu, Collier e sua irmã foram separados. Ela logo foi adotada por uma família. O Collier disse que seus parentes não quiseram ficar com ele. Os parentes do lado de sua mãe não o quiseram, pois ele se parecia com o seu pai. E os parentes por parte de seu pai não o quiseram, porque ele testemunhou contra o pai. Até que finalmente ele também foi adotado. Ele se dava bem com seus pais adotivos e acabou trabalhando como modelo quando cresceu e logo se tornou um cineasta de sucesso. Mas durante todo o tempo em que seu pai esteve preso, ele constantemente enviava cartas para o Collier pedindo que ele dissesse que mentiu no tribunal, que ele o ajudasse e tentou de todas as formas o manipular. Depois de adulto, Collier ainda queria respostas sobre o que realmente aconteceu com a sua mãe no dia em que John tirou a vida dela. Então, ele decidiu ir até a prisão e conversar com o seu pai pessoalmente, pedindo que ele contasse o que realmente aconteceu. Nesta ocasião, seu pai disse que estava dormindo na sala da casa como de costume e que Noreen foi até ele e iniciou uma discussão. Ela falava sobre tudo, estava muito irada. Falava sobre Sherry, dívidas, dinheiro, enfim. Em certo momento nessa discussão, John disse que se levantou e ela foi para cima dele com uma faca e ele a empurrou. Ela caiu, batendo a cabeça em uma mesa de madeira que tinha na sala. Ele subiu correndo até o quarto para pegar algumas roupas, pois queria sair de casa. Quando retornou à sala, viu que ela não havia se levantado. Chegando mais perto, ele percebeu que ela não tinha batimentos cardíacos e iniciou uma RCP, uma ressuscitação cardiopulmonar, mas não adiantou. Ela já havia perdido a vida. Quando questionado do porquê ele colocou o saco plástico na cabeça dela, John disse que fez isso porque não queria ficar olhando para o rosto dela, pois estava com medo, mas que não fez aquilo para sufocá-la. No meio dessa conversa, Collier disse que não conseguia acreditar em seu pai, que estava muito chateado por ver o seu pai mentir mais uma vez depois de tanto tempo, e percebeu que nunca conseguirá as respostas para todas as suas perguntas. Agora ele usa tudo o que passou para tentar ajudar outras pessoas que passaram por algo parecido a superar o passado e seus traumas. John Jack Boyle teve um pedido de liberdade condicional negado em 2010. Tentou novamente em 2020 e foi negado novamente. Ele poderá tentar novamente em 2025. Collier disse que nunca mais pretende ver ou conversar com seu pai. Infelizmente, Collier nunca mais conseguiu entrar em contato com a sua irmã, a Elizabeth, desde que se separaram. Ele disse que se lembra que os pais adotivos dela não permitiam que eles se encontrassem, e depois de adulto, ele tentou entrar em contato com ela algumas vezes, mas ela nunca retornou às suas ligações ou respondeu às suas mensagens. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Deixem o seu like se ainda não o fez. Muito obrigada por assistirem até aqui, e então é isso. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau!